Hoje, o programa Temas de Estudos Avançados em Esporte do Centro de Estudos Avançados tem a satisfação de discutir o tema esporte paralímpico e nós faremos o programa com esse tema em 2 blocos. Na primeira parte do programa, convidamos o professor José Irineu Gorla, da Faculdade de Educação Física, e na segunda parte, o professor Edson Duarte, também da Faculdade de Educação Física, do Departamento de Estudos de Educação Física Adaptada. Tem mestrado e doutorado pela Unicamp nesse tema, na área de Educação Física, Adaptação e Saúde e Atividade Física, com experiência muito grande em esporte paralímpico. Professor Gorla, um prazer em recebê-lo. Eu queria fazer um contexto para o nosso ouvinte, perguntando qual é o atual quadro do esporte paralímpico no Brasil. Bom, muito obrigado pelo convite, primeiramente, César. Nós passamos por um momento muito importante, acredito, com esse quadro do esporte paralímpico no país. O Brasil, especificamente logo após a criação do Comitê Paralímpico, isso datado no ano de 1995, ele faz um investimento importante dentro da preparação desses atletas. Então, hoje o Brasil, na última Paralimpíada, está colocado entre as 10 potências mundiais. Então, o Brasil hoje é a 9ª potência mundial paralímpica, até a Paralimpíada da China. Então, todo o investimento que esse Comitê Paralímpico faz nesses anos acaba se tornando, assim, não uma referência internacional, mas parte dessa referência porque investe-se muito nos atletas, acaba se mandando os atletas para fora do país e os atletas, quando voltam de suas competições, voltam para treinar em termos de igualdade com outros países. Então, o nosso quadro hoje é muito bom. Espera-se que na Paralimpíada de Londres se fique entre as 7 potências mundiais, isso é uma meta, para que chegue no Rio em 2016 entre as 5 potências mundiais. Muito bom saber. Eu tenho sempre uma perspectiva de que o esporte paralímpico ele tem uma relação muito intensa com a universidade, né? E o professor Gorla é não só um estudioso, mas um participante efetivo dessa atividade. Eu queria, pensando um pouco no futuro, nessa próxima competição aí que acontecerá a partir de amanhã, não é? Como é que está a representatividade brasileira nos Jogos em Londres, professor? Então, o Brasil já está na Vila Paralímpica em Londres. Especificamente no dia 29 de agosto começam as Paralimpíadas. O Brasil hoje tem uma delegação de 318 pessoas no seu total, incluindo atletas, dirigentes, técnicos, enfim. Porque normalmente também nós temos os acompanhantes que vão em função de algumas deficiências que apresentam. São 182 atletas, sendo 115 homens e 67 mulheres. Isso, especificamente em relação às mulheres, nós tivemos aí, entre China e Londres, em torno de 7 a 8% de aumento das mulheres. Houve uma participação mais efetiva das mulheres com deficiência no esporte. Também há um dado interessante. São mais ou menos 18 alunos e ex-alunos que passaram pelos nossos programas, ou de graduação, de mestrado, doutorado ou especialização na Unicamp, que estão inseridos nesse contexto lá em Londres, dentro dessa delegação de 318 pessoas. Há mais ou menos hoje uma estimativa de 4.200 atletas que estarão participando dessa Paralimpíada, em torno de 6.000 voluntários, aproximadamente. Ela é feita no mesmo local onde foram feitas as Olimpíadas. A partir de 1982, 1992, quando foi em Barcelona, todos os lugares que acontece a Olimpíada, no mesmo local acontece a Paralimpíada, né? Então, o Brasil hoje já está na Vila Paralímpica. A gente acredita assim, que há um potencial muito grande de ficar entre essas 7 potências mundiais, pelo treinamento que foi feito durante esse ciclo paralímpico. Esses alunos que estão envolvidos, que são alunos, ex-alunos e alunos nossos da Unicamp, têm uma preparação bastante específica para isso, porque há uma formação continuada dentro dos programas, tanto de mestrado como de doutorado, nessa linha de pesquisa. Então, nós estamos acreditando que o Brasil volte de lá com essa participação assim elegante, eu diria, no país.
Então, professora, é muito importante a gente lembrar que a Faculdade de Educação Física tem uma história muito significativa no desenvolvimento desse esporte paralímpico, né? Muitos dos nossos professores, inclusive você, é membro do Comitê Científico da Academia Paralímpica Brasileira, né? E desse Comitê Olímpico e Paralímpico, perdão. E isso demonstra um aprofundamento institucional da universidade, uma contribuição muito rica, como você mesmo menciona, né? Esse olhar, então, seria muito importante a gente apresentar algumas questões que são muito relevantes, porque de um esporte de reinserção e reabilitação, ele vira um esporte de alta performance, né? Com muitas mudanças, inclusive, no comportamento do treinamento. Queria lhe perguntar como é que é o investimento nesse esporte, hoje no Brasil, e como que essa adesão de atletas acontece no sistema brasileiro? Bom, eu posso dar um exemplo, César, mais específico do que nós estamos desenvolvendo hoje na universidade, que é o rugby em cadeira de rodas. E aí isso emerge para as outras modalidades no país. Quando você tem um acidente, e se você buscar a primeira Paralimpíada, que na realidade foi chamado Jogos Paradesportivos para Paraplégicos, em 1960, em Roma, você tinha só paraplégicos fazendo esporte. E isso era pós-acidente. Então não se tinha assim um esporte de alto rendimento. Era um esporte mais participativo. Então hoje quando você tem uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, da lesão da medula espinhal, e você vai para um hospital, faz o processo reabilitativo, depois faz um processo de desporto e reabilitação, e aí você chega no desporto de rendimento ou de alto nível, esses atletas acabam tendo melhor qualidade de vida, são valorizados, acabam tendo uma inserção social muito grande na comunidade que eles vivem. Então hoje a busca, até assim, há uma falha muito grande hoje da mídia, mas a busca hoje está muito informatizada. Hoje você pega pela internet e você consegue ver um atleta treinando, onde tem esses treinamentos. Então um exemplo do rugby, como eu ia dizer. Hoje nós temos um hospital dentro da universidade, onde eles fazem o primeiro momento de inserção, e a partir dali é indicado para fazer um esporte. Quando eles chegam para fazer esse esporte, esses atletas não são atletas, são pessoas que estão pós-reabilitadas. E a partir do momento em que nós desenvolvemos os treinamentos, eles começam a ter um potencial diferenciado daqueles que eles imaginavam que tinham, ou seja, pessoas doentes. E aí acabam se inserindo no esporte de uma forma em que melhorem toda a sua capacidade física e a partir daí, então, um investimento muito grande. Hoje, as principais adesões estão no atletismo, que por sua vez é um pouco mais, não que seja mais fácil uma ou outra, mas não se tenha muito custo, como uma cadeira de roda que é um pouco mais cara. A natação, então atletismo e natação são as modalidades que mais nós temos atletas hoje dentro do cenário paralímpico. Tem as modalidades de esporte em cadeira de rodas, como o basquete em cadeira de rodas, o rugby em cadeira de rodas, tem as modalidades de tênis, e assim vai. É uma infinidade. São hoje, num total de 20 modalidades paralímpicas no país. Muito interessante. E eu me lembro também, ali por meados dos anos 90, quando você comenta de Barcelona, e eu convivia um pouco já com os nossos colegas na faculdade, com as pessoas que faziam suas pesquisas nessa área, eu me lembro da dificuldade de investimentos e financiamento, né, nessa área, né? E hoje a gente vive uma realidade muito diferente, né? O esporte paralímpico também passou a ser vital para as instituições de financiamento e para essa sociedade, na medida que ela não só tem esse caráter reabilitatório, né, mas tem um caráter de emancipação, né? E do exemplo de superação, né? Isso implica, então, em preparação, isso implica em análises, avaliações, cientistas, né, pesquisadores, né? Como é que é essa preparação, professor, do atleta paralímpico brasileiro? Mesmo que não só aquele que vai à Paralimpíada, mas o atleta que, de uma certa forma, convive com o esporte adaptado, se assim podemos dizer. Bom, como eu citei no início, em 1995, da criação do comitê, o comitê também cria uma comissão de avaliação dos atletas, especificamente para os atletas que iriam à Paralimpíada. Então, por exemplo, se você pegar Atenas
e Atlanta, nós tínhamos uma equipe de avaliação dentro do comitê que faziam as avaliações desses atletas e, em função dos resultados, se passava para os técnicos e preparadores físicos e aí eles montavam o seu planejamento em cima do resultado dessas avaliações. Especificamente em 2006, a minha equipe, junto com a equipe da faculdade e da Unicamp, nós começamos a fazer algumas avaliações mais específicas no futebol de 5 para cegos. Então, durante todo esse período, de 2006 até 2012, momentos antes desses atletas irem para a competição em Londres, nós, mensalmente ou a cada 2, 3 meses, fazíamos avaliações desses atletas. Com os resultados de imediato, naquela semana de treinamento, o preparador físico e o técnico poderiam preparar melhor e com mais especificidade os seus treinos para aquela semana. Então, com um atleta de alto nível, isso tem funcionado. No rugby, que é uma modalidade paralímpica e da qual nós não estaremos participando nesse momento da Paralimpíada, pois não conseguimos a vaga especificamente para esse tempo, nós fazemos toda uma preparação durante o ano. São divididos em 4 blocos. Esses 4 blocos são feitos, nós paramos uma semana os treinos e fazemos as avaliações em todos os atletas. Inclusive são avaliações psicológicas, nutricionais, avaliações médicas. Estamos estudando hoje uma nova tendência, que é uma avaliação da carótida íntima média junto com os médicos da FCM, que está dando resultado porque a gente mostra que o treinamento está sendo benéfico para a qualidade de vida dessas pessoas. E a partir daí se estuda como fazer uma preparação específica para cada modalidade. Então isso é um avanço muito grande dentro do esporte paralímpico. Agora, isso porque nós estamos ligados a uma universidade que tem pessoas que pesquisam, que estudam, que tem essa formação. Os clubes, especificamente, dependem um pouco ou da sua estrutura do clube ou então do comitê que disponibiliza as pessoas que vão fazer essa formação ou essas investigações em campo. Então a gente percebe que houve uma evolução muito grande, tem muita coisa para ser feita, tem muita coisa que a gente ainda não sabe como fazer na preparação desses atletas, porque você tem 10 atletas, são 10 atletas, um diferente do outro, né? E quando você tem uma lesão, você tem vários impedimentos. Então nós temos que saber, por exemplo, qual é a capacidade máxima de um atleta que tem uma lesão medular numa categoria X dentro de uma modalidade específica, como o rugby em cadeira de rodas. Mas eu acredito que com as pesquisas, com o investimento na ciência, com o investimento na preparação, a gente consegue avançar aí nesse mercado que é um desafio muito grande. Muito bom. Professor Gorla, queria lhe agradecer pela participação nesse bloco e pelos esclarecimentos. Também parabenizá-los aí pelo trabalho lá já de longo prazo, junto ao esporte paralímpico e a formação de jovens aí para esse cenário tão importante no esporte brasileiro e também a sociedade brasileira. Eu que agradeço, e é sempre bom a oportunidade de falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve e especificamente pensar que, além de tudo, eles são atletas, são pessoas e são atletas. Então, a superação ela existe para todas, né? Inclusive para eles. Ok, muito obrigado. Bom, iniciando então o segundo bloco, estou aqui com o professor Edson Duarte, da Faculdade de Educação Física. O professor Edson Duarte tem formação em fisioterapia e é doutor em anatomia pela USP, professor da Faculdade de Educação Física desde sua criação, em 1985. Queria aproveitar aqui para fazer um registro histórico da importância do professor Edson na criação não só da faculdade, todo o processo de construção, mas também do Departamento de Educação Física Adaptada e a importância da geração e da formação de muitos profissionais, pesquisadores para esse mundo do esporte paralímpico que hoje é uma realidade. Professor Edson, meus parabéns por isso, seja bem-vindo. Professor Edson, assim como o professor Gorla, também é membro da Academia Paralímpica e membro do Comitê Paralímpico, dada a inserção que todos eles têm nesse processo. Professor Edson, um prazer em recebê-lo e queria que o senhor fizesse contextualizasse um pouco a construção
do esporte paralímpico no Brasil? Como se deu? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, primeiramente eu agradeço o convite e as palavras elogiosas e realmente eu acho que nós estamos num patamar do esporte paralímpico que é fruto de uma construção bastante consciente, bastante pensada, desde antes da criação do Comitê Paralímpico. Por que isso? Porque, diferentemente dos outros esportes, o esporte paralímpico ele nasce praticamente em projetos universitários. Então nós podemos citar não só a Unicamp como uma das pioneiras nesse campo, mas também como a Universidade Federal de Uberlândia. E a partir do momento que você tem profissionais da área acadêmica envolvidos não só na questão da preparação física, mas na questão da gestão do esporte, na questão de formação de profissionais, você começa a ter um outro contexto do esporte. Isso é um fator. O segundo fator é que é um esporte, quando a gente parte já para a questão do esporte, que ele nasce de uma forma diferente do esporte convencional, ou seja, a maioria das pessoas que vão para o esporte paralímpico são pessoas que muitas vezes eram pessoas normais, tiveram algum trauma e depois de um processo de reabilitação, elas se inserem num quadro de pós-reabilitação onde o esporte hoje está bastante influente na vida da pessoa. E também, se nós pegarmos o outro lado, crianças que nascem com alguma deficiência, uma das formas de inclusão social, de respeito à potencialidade dessas crianças, é você inserir essas crianças em programas de atividade física e de lazer, e que depois, por contingências, ela sempre vai terminar no esporte. Então, hoje, nós temos uma inserção no esporte paralímpico que não aconteceu de 4 anos para cá. Isso vem acontecendo há mais de 20 anos. E culminou com a criação do Comitê Paralímpico, em 95, mas tendo um suporte muito grande de muitos profissionais que ainda estão nas universidades, que são pesquisadores e tal, e que têm uma visão um pouco diferente, da visão de muitos dirigentes do esporte convencional. Muito bom. O ouvinte talvez esteja estranhando a palavra paralímpico, né? Nós estávamos conversando antes do programa, porque a palavra que mais se fala é paralímpico. Ainda hoje, nas notas da televisão, nos programas, as pessoas falaram paraolímpico, né? Como é que é isso? Bom, isso é uma questão mais de cúpula, do Comitê Olímpico Internacional, porque existe uma marca, a marca do Comitê Olímpico, das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. E essa marca hoje é uma marca muito valiosa, não só para o marketing, mas é uma marca valiosa para o atleta e tal. Então, por questões mesmo mercadológicas e mesmo de marketing, e algum mal entendido ou, sei lá, um desentendimento do Comitê Olímpico e do Paraolímpico, eles excluíram ali, obrigaram praticamente o pessoal do Comitê Paralímpico Internacional a mudar o nome, e aí ficou o nome Paralímpico. E como isso é internacional, o nosso comitê, que era Comitê Paralímpico Brasileiro, a partir do ano passado virou Comitê Paralímpico Brasileiro. Interessante. Mas um comentário assim muito expressivo e acho que importante para a compreensão desse esporte paralímpico é o nascimento dele no país, né? Diferentemente dos esportes olímpicos, que nascem já no final do século XIX, esses esportes convencionais, o esporte paralímpico tem um outro nascedouro, como o senhor explicou, né? Acho que essa aproximação da universidade foi estratégica, como bem disse, pela formação de pessoas, né? E também pela aproximação e pelo modelo diferenciado de construção. O Comitê Paralímpico diz que o Brasil está entre os 10 melhores do mundo, como o professor Gorla anteriormente comentou. A que se deve resultado tão positivo, professor? Então, na realidade, nós temos hoje no Comitê Paralímpico o seu presidente, o Andrew Parsons,
que é, antes de mais nada, uma pessoa que tem uma visão de gestão do esporte bastante moderna. Então, por exemplo, esse ciclo de esporte paralímpico, né, das Paralimpíadas, ele está sendo preparado desde, por exemplo, desde Atenas, para atingir Londres com metas. Então, se trabalha com metas e se investe nessas metas. O que nós temos, por exemplo, os medalhistas hoje, os nossos medalhistas olímpicos, né, eles têm o que o comitê chama de programa ouro. O que é esse programa ouro? Esse programa ouro é um programa onde o atleta, eu vou dar um exemplo bem nosso aqui, próximo à nossa cidade, a cidade de Bragança, tem um atleta nadador, um dos maiores nadadores paralímpicos do mundo. Então, esse atleta, nessa cidade, em Bragança, ele tem assistência técnica, do técnico todo o tempo, ele tem uma assistência de uma nutricionista, de um fisioterapeuta, de um psicólogo, ou seja, ele tem toda uma estrutura que um atleta que o Comitê Paralímpico costuma chamar de programa ouro, esse atleta precisa ter. E assim com vários medalhistas. Então, se é medalha de ouro e tem potencial, o comitê investe, e não investe assim 2 meses, 1 ano antes da Paralimpíada, não. Investe durante todo o ciclo paralímpico. Então, o que a gente nota é que existe uma estratégia de preparação que ela não reúne o pessoal 2, 3 meses antes e vamos para a Paralimpíada. É muito diferente. Essa estratégia tem desde a só para me ocorre agora um exemplo, nós vamos ter os Jogos Paradesportivos Escolares, agora em São Paulo. Normalmente está sendo feito em São Paulo. Nós temos participantes desses Jogos Paradesportivos Escolares, aproximadamente 2.000 atletas, que são pessoas, crianças e jovens com algum tipo de deficiência e que de todo o país e que se reúnem 2 vezes por ano para as competições. E aí você tem, primeiro, um programa de incentivo ao esporte em todos os estados do Brasil. Eu creio que nesse último Paradesportivo Escolar só 2 estados não tiveram presente, Acre e Roraima, se não me falha a memória. Mas você tem já a detecção desses talentos. E não é só a questão da detecção do talento, é a questão de você dar oportunidade para essa pessoa com uma deficiência de ter uma identidade também um pouco mais, que eleve mais sua autoestima, ou seja, a identidade de atleta. Então, eu participei nos Jogos Paradesportivos, eu viajei até São Paulo para competir pelo meu estado. Isso, para quem tem uma deficiência, uma limitação, e para quem está acostumado com grandes perdas na vida, né? A vida não lhe é tão agradável, tão fácil muitas vezes, isso dá um ânimo, né? Uma motivação muito grande. Então, nesse sentido, a gente poderia contar muitas histórias. Aí eu participo da esgrima em cadeira de rodas, né? Sou classificador da esgrima em cadeira de rodas, e eu tenho acompanhado atletas, né, em campeonatos nacionais, campeonatos internacionais, e a gente vê depoimentos de atletas que, se não fosse o esporte, né, no meu caso que eu participo, a esgrima, ele jamais teria saído da sua cidade, jamais teria conhecido um outro país, outras cidades no nosso país, enfim. Dá uma perspectiva de vida melhor para essas pessoas. Professor, acho que uma coisa muito relevante porque, veja, quando se fala em esporte paralímpico, se fala em várias deficiências, nem sei se é a melhor expressão, mas visual, motora, mental, enfim, né? Existe um sistema de classificação. Eu sei que a modalidade que eu mais acompanho é basquetebol. Numa quadra de basquetebol de cadeira de rodas, deve existir lá uma pontuação dos atletas para que aquilo não tenha desníveis e tenha níveis de igualdade. Exato. Princípio básico do esporte, né? Em linhas gerais, o que significa a classificação do esporte paralímpico? Então, primeiro, a gente vai ver que o esporte paralímpico, quem compete são pessoas com limitações visuais e com limitações motoras. Então, nós vamos ver que a limitação mental hoje ainda não está totalmente inserida, houve uma inserção da deficiência intelectual, agora o pessoal está estudando uma melhor forma, exatamente por isso a dificuldade de você classificar a deficiência intelectual. E as pessoas surdas, né, não participam das Paralimpíadas. Então, Paralimpíadas, hoje nós temos pessoas com deficiência visual e com deficiência motora.
A deficiência visual, ela tem uma classificação básica, são 3 níveis, que é B1, B2 e B3, B de blind, né, cego em inglês. E dependendo da limitação visual, vai ser o tipo de prova, prova que o atleta vai fazer. Então, por exemplo, nós temos o goalball, que é para B1, que é uma modalidade específica para cegos. O futebol de 5, que seria comparativamente o nosso futsal, né, também é para B1. E agora, o atletismo, a natação e outras modalidades, você tem pessoas ou cegas ou com baixa visão. E aí a gente tem um sistema para exatamente contemplar aquilo que foi colocado, né, de você ter igualdade de competição. Agora, na deficiência física, o nível de deficiência ele é mais variado. Então, o que acontece? Nós precisamos parear ou aproximar níveis de deficiência, não só com a mesma competência motora, mas com a mesma capacidade para a execução daquele determinado gesto esportivo. Então, por exemplo, na esgrima, né, que é o que eu classifico, nós temos 5 classes e 3 categorias. Então, dependendo do nível de lesão medular, dependendo do apoio na cadeira de rodas, dependendo da execução do gesto esportivo, você classifica o atleta numa determinada pontuação para que ele possa competir com um atleta da mesma pontuação. Nos esportes coletivos, a mesma coisa. Como não é muito difícil eu ter todos os atletas com o mesmo nível de lesão competindo, né, num basquete ou numa outra modalidade, no rugby, por exemplo, o que eu tenho? Bom, eu tenho diferentes níveis, eu vou estabelecer uma pontuação e a partir dessa pontuação eu tenho que ter isso na quadra. Então eu tenho atletas mais comprometidos, menos comprometidos motoramente, mas isso vai me dar uma igualdade de competição, uma igualdade de jogo. Isso diferencia muito do esporte convencional. Quer dizer, no esporte convencional você não tem classificação. Aqui não, aqui nós temos um sistema para você tornar a competição mais igual. Mais igual. Muito bom. E uma última questão que entendo também relevante é a questão da pesquisa científica nessa área. Quer dizer, ela começa tímida, né, no final dos anos 80, ela se transforma na Unicamp, por exemplo, como um departamento muito assim, focado nesse tipo de investigação. Isso toma um certo, vamos dizer assim, um certo corpo na sociedade brasileira. Aí começa a ter também esse tipo de intervenção já em alguns países mais consistentes na pesquisa, isso já vinha sendo feito. Qual que é a sua análise e avaliação da pesquisa científica brasileira em relação ao esporte paralímpico? Não à deficiência em si, mas ao esporte paralímpico. Bom, o que a gente pode falar, né, em termos de experiências, é basicamente, para você ter um escopo e para você ter um corpo de trabalhos consistentes, tal, você tem que necessariamente ter um programa de mestrado e doutorado, não dá para fugir disso. Então, o que nós vamos ver hoje é que, além da Unicamp, né, em termos de esporte paralímpico, em termos de pesquisa mesmo, nós temos 2 ou 3 universidades no país que estão focadas mais no esporte paralímpico e são universidades que têm mestrado e programas de mestrado e programas de doutorado, né? Podemos exemplificar com a Unifesp em São Paulo, né, onde o pessoal tem uma linha de pesquisa muito consistente em psicobiologia, principalmente avaliação do sono, avaliação de parâmetros fisiológicos, alguma pesquisa no Rio Grande do Sul, mas são pontos bastante isolados no nosso país. Aqui, sem sombra de dúvida, pela própria característica da nossa faculdade, do departamento, nós temos um número bastante crescente. E essa pesquisa ela é interessante porque ela passa a ter um caráter interdisciplinar também. Então, os contatos que a gente tem com a faculdade, com a FCM, Faculdade de Medicina aqui da Unicamp, com outras faculdades, né, permitem que a gente avance nesse processo de pesquisa mesmo, né. Existem outros ambientes de pesquisa aqui no país, mas são pontuais, eles são isolados, não tem esse foco, esse direcionamento como nós temos aqui por conta da característica do departamento. Muito bom. O desafio, então, professor, é a gente construir cada vez mais mecanismos, né, para que a investigação possa
E também o desafio que eu acho que é o desafio do esporte de uma forma em geral, que é tornar possível as pessoas, né? Se temos 10% da população brasileira com algum tipo de deficiência, nós ainda temos muita gente a buscar, né? Queria agradecer ao professor Edson, também ao professor Gorla no bloco anterior, foi uma grande honra poder conversar sobre isso com dois grandes especialistas, pessoas que têm uma história de dedicação a isso e dizer mais uma vez da importância do professor Edson e da história do trabalho do professor Edson para o esporte paralímpico brasileiro. Bom, eu agradeço realmente o convite, a oportunidade de estar falando, e eu acho que o trabalho ele é sempre em equipe, né? Então nós somos uma equipe assim bastante focada nessas pesquisas, né? Então eu, o professor Gorla, o professor Júlio Gavião, né, o professor Paulo Araújo, né, que estamos à frente já há mais tempo disso daí, e eu acho que a construção ela é em equipe, né? Sozinho a gente não consegue, como no esporte, né? No esporte, se a equipe não for boa, o time não ganha. Né? Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu convido então a todos para assistir no próximo programa um outro programa do Centro de Estudos Avançados com o tema de esporte, sobre ciência, tecnologia e esporte. Muito obrigado, agradeço a todos.